Já chegou a hora então do Clínica da Alma e você que está aí acompanhando toda a programação da Rede Super é muito bem-vindo a participar conosco desse tema, porque vamos continuar tratando um tema que já começamos essa semana, não é? Fala sobre abrirmos as janelas da nossa alma para o Espírito Santo, e hoje vamos falar sobre a janela da submissão e mais uma vez os nossos pastores hoje, pastor Rogerinho e pastor Ademar Guerra, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Bom, a gente já tem falado sobre abrir as janelas da alma para o Espírito Santo e você tem visto, não é, como é importante você realmente entender a forma que o Espírito Santo trabalha. E uma das formas é ele usa a submissão. Aliás, o Espírito Santo não tem como agir na vida de ninguém se a pessoa não se sujeitar a ele, né? Com certeza. Nós temos aqui o versículo, Tiago 4:7, que fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui o texto, ele já fala sujeitai a Deus. Então, a primeira coisa nós temos, não adianta você fazer nada sem estar debaixo, né, da autoridade de Deus, que é a autoridade maior sobre nós, suprema, né, soberana. Então, nós temos que sujeitar a Deus. Então, essa janela da submissão, nós estamos debaixo dessa submissão, primeiro, a Deus. Se eu não sujeitar a Deus, como que eu vou conseguir as outras coisas, né? Então, nós temos que estar debaixo de alguma autoridade. Eu costumo dizer que esse texto aí, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, muita gente interpreta de outra forma, diz, né, sujeitai-vos ao diabo e resistir a Deus, né? Tem muita gente que resiste ao mover de Deus. Como tem gente cabeça dura, né? Aí eu perguntaria, pastor Rogerinho, na sua opinião, que está no ministério há tanto tempo, né, e tem visto assim, atende muitas pessoas, qual que é a maior dificuldade, ou por que as pessoas têm muita dificuldade de se sujeitar a Deus, né? De obedecer ao Espírito Santo de Deus, entender o que o Espírito Santo está dizendo e obedecer, acatar, né? Por que você acha que o ser humano tem tanta dificuldade de acatar o Espírito Santo de Deus, considerando que o Espírito Santo de Deus nunca nos pede algo que é ruim para nós? A questão da submissão, Jean, ela é algo que ela é difícil para todo mundo. O ser humano, de uma maneira geral, ele tem uma dificuldade em submeter. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma passividade, uma situação de passividade, mas isso não quer dizer que ela esteja submissa. Né? É diferente. Muitas vezes a pessoa ela fica aquela coisa assim: eu faço porque tenho que fazer, mas por dentro de mim eu não concordo, eu não aceito. Né? Então tem essa situação. Mas vamos ver a origem disso. Quando a gente começa a pensar na maneira como nós fomos criados e quais foram as coisas que Deus estabeleceu como ordem dele para nós, Deus lá em Gênesis ele fala que era para nós exercermos domínio. Então, nós fomos criados e habilitados, capacitados por Deus para exercer domínio. Nós temos isso dentro da nossa natureza. Então, Deus ele diz claramente, né, multiplicai, né, enchei a terra e dominai-a. Então, nós já temos dentro de nós essa natureza para exercer o domínio, o que faz com que a capacidade de submissão, ela seja algo que já vem como uma resistência natural do próprio ser humano. Fica comprometida. Exatamente. Né? Porque nós temos, e é interessante a gente entender isso, que a rebeldia, que é exatamente o que é o oposto da submissão, ela está muito associada com a questão da idolatria. Nós vamos estabelecer um ídolo para nós e esse ídolo, a partir do momento que ele se estabelece em nós, passa a ser nós mesmos. Então, nós lutamos, a nossa natureza, ela luta contra a habilidade da submissão que precisamos do Espírito Santo para isso. Em outras palavras, você está dizendo que nós temos dificuldade de nos submeter a Deus porque nós nos colocamos no centro de tudo? Com certeza. O primeiro ídolo que a gente costuma levantar é o eu.
né? E quando nós estabelecemos esse ídolo, aí nós vamos ter mais dificuldade de nos submeter a Deus. Eu sou mais importante, o que eu gosto é o que prevalece, o que eu penso é o que está certo, é exatamente aquela situação que já foi estabelecida lá em Gênesis 3, né? Então, eu vou começar a ver as coisas do ponto de vista de que é bom ou melhor para mim, e não do que é bom ou melhor para Deus ou para os outros, né? E quando nós começamos com esse texto da submissão a Deus, é porque aí está o primeiro parâmetro para a submissão. Mas essa não é a única fonte de submissão. Nós devemos nos submeter, por exemplo, aos nossos pais. E a palavra de Deus é muito clara, nós devemos honra e devemos nos submeter aos nossos pais. Aí eu perguntaria, já que você falou sobre isso aí o pastor Guerra também pode complementar aqui. A gente tem dificuldade de submeter a Deus porque a gente tem dificuldade de submeter aos nossos pais, ou é o contrário, ou vice-versa? A história do ovo ou da galinha? Essa aí. Foi difícil? Pergunta difícil? É uma situação bem difícil, assim, de responder. De colocar, né? Uma colocação. Porque muitas vezes você tem dificuldade com Deus por conta do pai. Né? E você tem dificuldade do pai por conta de Deus. Muitas vezes a pessoa tem barreira com Deus. Ele já vem dessa barreira que o Rogério falou uma coisa, idolatra a si mesmo, né? E muitas vezes ele encontra essa dificuldade. Né? Eu lembro da história de um cara que ele chamava Máximo. E isso incomodava ele. Porque todo mundo chamava ele, ô Máximo. Eu falei, mas eu sou um cara humilde e tal. E isso me incomoda. Aí falou pro cara assim, ó, o dia que eu morrer, você não põe na minha sepultura lá o meu nome Máximo, não. Coloca uma frase lá, senão as pessoas vão chegar lá e vão ler lá e falar, esse é o Máximo e tal. Aí esses caras, sem saber o que eles fariam. Aí eles escreveram, esse cara foi o Máximo, né? Então ele não é, ele foi. Ele foi o Máximo. Não ajudaram ele nada. Não ajudaram ele nada. Resolveu o problema do cara? Resolveu ou não? Boa. Mas, Jean, eu penso que a pessoa, quando ela tem uma resistência em se submeter a Deus, ela também vai ter uma resistência em se submeter aos pais. Com certeza. Por quê? Ela vai ter, de uma maneira geral, uma dificuldade em se submeter a qualquer estrutura de autoridade, que é uma outra vertente da questão da submissão. Nós devemos nos submeter à autoridade. E quando ela imagina Deus como autoridade e os pais como autoridade, ela vai ter dificuldade de se submeter aos dois. Claro que a questão da paternidade não resolvida, né, conflitos na paternidade, vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade em se submeter a Deus, porque ela vai fazer uma conexão com uma visão distorcida da paternidade. Uma coisa também interessante que é a questão do ensinamento. Você está falando de paternidade, assim, ninguém vai pisar no você, deixa ninguém pisar no você, deixa ninguém te maltratar. Então vem esse ensinamento, a pessoa cresce assim e depois vai ter dificuldade de autoridade, porque ele foi induzido a isso pelo pai e ele cresce com esse negócio. Tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa, eu não aceito isso. Não. Ele vai ter, chega na igreja e vai ter uma dificuldade de estar debaixo da autoridade pastoral muito grande, porque ele já tem essa questão de, já encher o ego dele disso. E ele chega lá e vai ter dificuldade na questão que você está falando aí de paternidade. Exatamente. Né? Então, se a pessoa ela tem uma facilidade de se submeter a Deus, ela vai ter uma facilidade de submeter aos pais, que é a primeira instância de autoridade natural. Né? Então, a primeira autoridade natural, porque Deus é a autoridade suprema, a autoridade espiritual, mas a primeira facção de autoridade se estabelece da relação de pai com o filho. Então, o filho ele vai ter facilidade de se submeter aos pais se ele se submete a Deus. E o inverso, se ele tem dificuldade de se submeter aos
aos pais, ele também vai ter dificuldade de se submeter a Deus por causa dessa visão distorcida. Pois é, agora eu pergunto, a gente está falando muito de submissão, mas submissão a que nível? Se é que a gente pode dizer que submissão tem níveis. Ok. Porque uma visão muito distorcida de submissão é aquela que vem num outro nível, que é do relacionamento entre marido e mulher, né? Então, a gente tem uma visão distorcida de que estar submisso, né, é estar subjugado. Eu fiz essa pergunta até aproveitando o exemplo que você citou aqui, pegando a família como exemplo, né, existe níveis diferentes de submissão da Sim. esposa para com o marido e vou dizer vice-versa e dos filhos para com os pais. Sim. Né? Existem níveis diferentes de submissão. Com Deus, com o Espírito Santo é a mesma coisa? Pode seguir o seu raciocínio, mas tendo agora esse acréscimo em mente. Uma coisa interessante, quando a gente pensa nesse relacionamento familiar, além da submissão, o filho ainda tem a questão da honra. E que é muito importante a gente casar os dois. A ideia de ser submisso e a ideia de honrar. O filho, que é o único que tem promessa. Exatamente, é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. E que é uma das coisas que o filho precisa ter em relação aos pais. A honra. Quando que o filho será insubmisso aos pais? Quando ele quebra o princípio de autoridade e quando ele entra num caminho de desonra. Tá certo? Certo. No caso da submissão com a esposa, entre a mulher e o marido, não é simplesmente uma questão de desonra, mas uma questão de estar com a função que ela tem de ser a ajudadora idônea, a ajudadora do marido. Então a gente precisa estar sempre conectando a ideia da submissão com a ideia do propósito, né? Então, qual é o propósito do relacionamento entre filho e pai? Entre filho e pai é de honra. Da mulher com o marido é de estar na mesma visão que o marido e ser ajudadora do marido. Então ela vai estar, a janela da submissão para o espírito vai ajudar a mulher a assumir esse papel de ajudadora do marido, de estar na mesma visão e missão que o marido. Então, aí é o convencimento do Espírito, a clareza que o Espírito vai trazendo para ela, para que ela possa exercer, de acordo com os dons que o Espírito lhe deu, né, a função de ajudar o marido naquilo que é uma demanda que o marido tem. Tá, mas aí eu perguntei sobre a questão do nível, porque nós somos cristãos inseridos em diferentes papéis da sociedade. Sim. Marido, mulher, esposa, né? Filhos, pastores, ovelha. membro de igreja, exatamente. Funcionário da empresa e tal. Exatamente. O Espírito Santo, quando atua na minha vida, ele atua pensando que eu sou uma só pessoa nesses contextos diferentes. Exatamente. Portanto, o Espírito Santo, ele requer de nós o cumprimento dos princípios da palavra de Deus, porque Jesus disse que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e também nos testifica de toda a verdade que nós ouvimos. Então, eu entendo que o Espírito Santo ele não me vê agindo num comportamento diferente nesses ambientes que eu citei aqui. Por isso que eu perguntei, submissão a que nível? Né? Que tanto de submissão que eu tenho que ter? Porque, lá, tudo bem, a pessoa vai dizer assim, na minha casa eu me submeto em X valor, mas lá no meu local de trabalho, peraí, é outra coisa. Mas nós não podemos esquecer que eu sou o mesmo cristão. Sim. Entenderam o que eu estou falando? E tem a Trindade tem uma hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são um só e respeitam a hierarquia. Então eu vejo assim, nós somos um só com Cristo, mas eu tenho que respeitar aonde eu estou. Eu tenho respeito. E o Espírito Santo vai me direcionar para isso. Se eu estou numa empresa, eu tenho que respeitar o chefe. Eu tenho um chefe, eu tenho que respeitar. Eu estou submetido a ele. Se eu estou na igreja, eu tenho que respeitar o pastor, que é meu líder, ou meu líder direto.